Voltando para o nosso segundo bloco, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Café Mercearia por estar nos recebendo hoje aqui. E Ju, falando na maternidade, como é que funciona essa vacinação na maternidade? A maternidade, o município tem um convênio, né, com a Santa Casa. Então, nossos profissionais das salas de vacina, elas fazem uma escala e elas fazem a vacinação todos os dias, tá? De segunda a segunda. Todos os dias elas fazem a vacinação na maternidade. Quem que são vacinados? Todas as crianças que nascem, elas são vacinadas nas primeiras 12 horas de vida com a vacina de hepatite B e de BCG. Então já é feito na maternidade, ela já sai com a caderneta de vacina para poder só comparecer na unidade de saúde na vacinação de 2 meses. Dar continuidade. Para dar continuidade. Mas os munícipes de Avaré, eles já saem todos vacinados da maternidade. Tá. E as outras crianças que não são de Avaré, elas tomam também a primeira dose aqui? Porque a gente sabe que a Santa Casa é referência para os 17 municípios, né? E as crianças de outros municípios nascidas em Avaré também já saem com essa vacinação? Sim, as nascidas em Avaré já são vacinadas na maternidade também. Aí, só que depois eles dão continuidade no município de referência. De origem. De origem deles. Ju, e essa questão das meninas, das funcionárias irem na maternidade, você falou que já tem um grupo reduzido. Como é que vocês trabalham isso no final de semana, feriado? Porque nasce criança todos os dias, né? Você trabalha isso em forma de escala? Como é que vocês estão gerenciando isso? A maternidade, ela tem até mesmo porque a vacina da BCG, diferente das outras, é uma vacina que precisa de mais capacitação técnica. Então, nós temos poucos vacinadores de BCG. A gente está fazendo treinamento de outras, mas demanda um certo período para que ela seja apta a estar fazendo a vacinação sozinha. Então, como que nós fazemos dentro do município? Essas salas de vacina, geralmente, a grande maioria tem 2 vacinadores. Então, um vacinador, ele sai no período da manhã, a escala é semanal. Então, é a semana dele. Ele vai para a maternidade de manhã, então ele já vai no primeiro horário, faz a vacinação da maternidade e retorna para a vacinação de rotina nas unidades. Isso durante a semana. No final de semana, nós temos uma escala de hora extra, né? Então, daí é o profissional que acaba fazendo, que está escalado naquele dia, que vai para a maternidade. Mas é através de horas extras. É complicado isso. Falta de funcionário treinado para vacina, porque teve uma época, né, quando eu trabalhei no município, já faz alguns anos, a gente tinha vacinador praticamente todas as... Não tinha a estratégia da família ainda, faz tempo já. Mas todas as unidades básicas tinham a sala de vacina e tinham vacinadores, né? Inclusive vacinadores que faziam BCG. Sim. Né? Mas o que acontece? Nós tivemos uma mudança na legislação do Corém. Tá. Então o que acontece? O Corém não permite. Antes era o auxiliar que fazia. A gente tinha auxiliares excelentes. Sim. Que faziam a BCG assim como ninguém. Exatamente. E aí agora o Corém só exige o técnico de enfermagem. O que acontece dentro do município? Nós temos um grande número ainda de profissionais auxiliares de enfermagem. Certo. Que ainda são, né, os mais velhos de prefeitura, eles são auxiliares de enfermagem. Então nós não conseguimos fazer essa alteração ainda, né, para técnico de enfermagem. Então na rede pública, na atenção básica, nós temos pouquíssimos técnicos de enfermagem. Hoje a gente estava fazendo avaliação, a gente tem 12 técnicos de enfermagem na rede toda. Por quê? Porque o pronto-socorro, sala de urgência, também exige que seja só técnico de enfermagem. Então nós tivemos que remanejar muitos profissionais da rede para o pronto-socorro e trazer alguns auxiliares para a rede básica de saúde. E isso, Ju, é uma coisa que vocês já têm que estar pensando, porque daqui a pouco o auxiliar de enfermagem não vai existir, como aconteceu com o atendente. Não sei se você é da época do atendente. Antigamente existia o atendente de enfermagem, o auxiliar, e o técnico era pouquíssimos. Aí foi excluído a classe. E nós temos uma curiosidade quanto a isso. Devido a toda essa alteração, nós pedimos a abertura de cargo na Câmara Municipal. Na verdade, a substituição do cargo de auxiliar para cargo de técnico. Porque tem muita gente que fez o curso técnico, só que está concursado como auxiliar. Aí nós pedimos isso, conseguimos 20 cargos na Câmara.
E o que aconteceu? Nós começamos a chamar no concurso público, pois foi chamado todos os profissionais, só que sobraram 20 cargos. Todos, acabou todo mundo, chamou todo mundo no concurso público. Vai ter que abrir ainda, concurso. Então agora tem que abrir um novo concurso para técnico. Não abrir frente. Mais curso para concurso para auxiliar, não, para técnico agora daqui para frente. Ju, com relação a essa dificuldade, como é que vocês fazem o treinamento do pessoal? Quem é que treina o pessoal? Como é que é feito a educação continuada? A gente sabe que a unidade toda precisa da educação continuada, mas com relação à vacina, que é o que a gente está comentando hoje. As salas de vacina, elas são gerenciadas pela vigilância epidemiológica. Então nós temos uma profissional enfermeira, né, que ela é responsável por toda essa distribuição de vacina, pelas orientações e pelas notas técnicas. Então, de acordo com as notas técnicas e alteração, é que ela já faz essa reciclagem que a gente fala com os profissionais, porque eles já são capacitados, então só precisa dessas reciclagens. Nós temos, né, até um grupo que são só das vacinadoras dentro do município, né, pelo WhatsApp. Inclusive todas as notas técnicas são colocadas, as dúvidas são sanadas. Sempre atualizando. E até nessa questão de vacinação também, chegou a vacinar aqui, vocês têm a carteirinha aqui, tem ali. Então acaba sendo para dar uma continuidade nessa educação. E sempre quando tem alteração, aí essa enfermeira ela chama eles e faz uma mudança, né? Na verdade, uma capacitação, um treinamento, mudando os protocolos. Porque nós temos, assim, a vacina, ela é uma constante mudança. Se você pegar o calendário de vacinação do ano passado, ele não é o mesmo deste ano. E está sempre entrando vacinas novas, né? Sempre entrando, às vezes saindo, vacina, né? Então tem essas alterações. Nós somos da época da febre amarela a cada 10 anos. Não tem mais. Então não tem essa necessidade. Então precisa ter essa alteração. Ô Ju, falando em febre amarela, quando o pessoal vai viajar a determinados lugares, exigem o comprovante da vacina da febre amarela. Como é que... Porque também teve uma época que só fazia febre amarela às sextas-feiras. Hoje em dia faz qualquer dia? Como é que está fazendo? Não, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. A vacinação, ela... Aquela época que eu falo é a minha, gente. Época já há algum tempo. Por isso que eu perguntei se teve mudança. Não, mas isso é normal, porque o que acontece? A vacinação, é até importante frisar que ela é do Ministério da Saúde. Então ela não é do município. O município não adquire vacina. Isso, né? Importante. A gente não adquire vacina, a gente não tem como comprar vacina, então ele já veio do Ministério. E nós temos determinadas épocas que acabam tendo uma dificuldade na distribuição. Então o que acontece? Vem pouca vacina. E acontece com todo mundo. A gente estava com esse problema com todos os municípios. O Ministério manda para a DRS, que distribui pelos subgrupos de vigilância epidemiológica, e esses subgrupos de vigilância epidemiológica, no caso aqui, distribui para a VAREP os 17 municípios. Nós estávamos até um tempo atrás com a falta de meningo C. Aí começou a vir a CWY. O que acontece? Mudou. Aí os pais não queriam vacinar porque não era do meningite. Meningite, só que ela abrange até outros tipos de meningite. Então a gente tem essas alterações por conta da demanda. Então isso que você colocou, às vezes acontece, porque às vezes você tem um lote que veio muito pouco de vacinação de vacina de febre amarela. Aí, como a vacina de febre amarela é uma vacina que ela tem ela tem um tempo de exposição que você abre, ela é curta. Então, você perde a vacina. E ela vem 10 doses. 10 doses, eu lembro muito bem aí você faz uma vacina de uma pessoa e perde 9 doses. Então, acaba marcando esses horários. Mas a gente não está tendo isso, então a gente está tendo vacina. Então, por isso que não está acontecendo isso. Sim. Mas quando acontece é justamente por essas situações. Ô Ju, com relação à visita dos agentes da estratégia da saúde da família, eles orientam, eles olham as carteiras de vacina, porque às vezes a gente sabe que os pais precisam de um cutucão, precisam de
né? Para ver se levam os filhos. Como é que funciona isso na estratégia de saúde da família? Porque nas unidades fica difícil, o pessoal não tem como sair. Mas a estratégia de saúde da família, nós sabemos que são as visitas domiciliares dos agentes. Sim. Né? Eles realizam visitas todo dia. E como é que está funcionando essa questão das orientações com relação à vacina? Os agentes comunitários, eles são orientados a conversar, a pegar a caderneta e a orientar o pai a procurar, né, os pais a procurar a unidade de saúde no caso das vacinas faltosas. Eles não são aptos, né, a verificar a caderneta de vacinação, Sim. mas eles conseguem visualizar se existe alguma falta, algum atraso, isso aí eles conseguem. Então eles são orientados a estar dando essas informações para a família. É importante, né? E é importante que também a enfermeira da unidade, né, da estratégia, cobre isso. Sim. Porque eu sei que eles têm umas reuniões uma vez por semana, e é bom enfatizar, né, sempre essa questão, porque às vezes faz a visita, vê se o paciente é hipertenso, diabético, se tem algum outro problema, e acaba esquecendo um pouco esse lado da vacina, né? Sim. Então é importante. E é importante até o enfermeiro da unidade manter essa educação continuada com eles. Então ensinar, orientar, até como fazer para ver essa caderneta. Isso aí cabe a uma atribuição do enfermeiro da unidade, né? Essas orientações, a conscientização, porque eu acho que hoje é um pouco de conscientização, né? Porque orientado, as pessoas estão, mas elas precisam se conscientizar e se sensibilizar da importância. Ô Juliana, quando vocês abrem, eu acho que eu já até perguntei isso, mas eu gostaria de enfatizar, quando vocês abrem no final de semana determinados bairros, qual é a aceitação, como é que o público recebe esse trabalho, porque é um trabalho que você tem funcionário, você tem todo o armazenamento da vacina, que você já deixa preparado para uma campanha, não é campanha, mas é de uma forma diferenciada. Como é que vocês trabalham essa questão e como é que vocês estão recebendo o feedback? Qual é o feedback da população? Quando a gente vai avaliar epidemiologicamente os números, né, nas campanhas de vacina, a adesão ela não é tão boa. A gente não tem um número suficiente de pessoas alçado. Quando nós fizemos à noite, nós percebemos que a adesão foi um pouquinho melhor, mas ainda também não. Por incrível que pareça, durante a semana, na rotina, você tem muito mais adesão do que aos finais de semana. E isso é uma coisa que acaba complicando, porque você abre toda uma estrutura, coloca todo um profissional para trabalhar e você não tem uma população ali aderindo, né, ao trabalho. Né? Porque é sábado, a gente sabe que tem uma população também, uma parcela da população que trabalha aos sábados, a gente entende isso, mas aí a gente tem aquelas conversas que a gente escuta, né? Ah, mas sábado é dia de faxina, sábado é dia de sair. E você acaba não tendo essa né? adesão. Você levar no posto, atualizar a carteira de vacina, que geralmente no sábado tem alguém em casa. Sim. Né? Às vezes não é a mãe, às vezes é o pai, ou vice-versa, ou uma irmã mais velha, que pode estar levando essa criança também para vacinar. Exatamente. Quando a gente abre e faz essas campanhas, principalmente as de multivacinação, são campanhas para que a gente consiga verificar se as pessoas estão faltosas. Então, tem que haver uma colaboração, uma contrapartida da população para estar levando, para estar fazendo, porque o que acontece? A gente amplia o número de funcionários. Com certeza. Então, ali é o momento que você coloca funcionários, você coloca os agentes para trabalhar, você coloca todo mundo para poder facilitar, ser mais ágil, mais rápido. Então, é um momento para você fazer toda uma estrutura montada para atender a população, né? Então, assim, igual eu vou colocar novamente, no dia 10 de maio nós vamos ter a campanha de influenza. Então, é importante essa adesão e a participação da população para a campanha da influenza, que vai acontecer justamente assim. Vai ser importante. Pessoal, fiquem atentas a essa data, dia 10 de maio, campanha da influenza. É uma vacina que é importantíssimo todos aderirem. E essa campanha
ela fica aberta no sábado, né, Ju? A campanha no sábado. Então, você tem oportunidade no seu horário de almoço, o intervalinho que você tem no seu trabalho, vá até uma unidade mais próxima, que vai ser divulgado, né, Ju, as unidades, para você tomar a vacina. E Ju, e para finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho de uma experiência que você teve em Brasília. Então, conta pra gente aí, pra gente fechar com chave de ouro. O ano passado, o município de Avaré foi convidado para participar chama Experiências Exitosas no SUS, que é um evento do Ministério da Saúde em Brasília. Inclusive com os diretores do Ministério da Saúde, com o ministro, com todo mundo. Para a gente mostrar a experiência que o município teve nesse aumento de cobertura. Uhum. E o que é importante, foi Avaré e mais um município do Brasil. Olha só. Que nós ganhamos esse prêmio de experiência exitosa na cobertura vacinal. Porque nós tivemos que mostrar lá o que nós fizemos para conseguir fazer essa ampliação de vacina. Que nós passamos de 62% para 95%. Então, é significativo, um aumento grande, porque 62% é muito pouco, né, Ju? É muito pouco. E, no entanto, que nós fizemos uma apresentação de um simpósio, foi uma mesa redonda mostrando as experiências para que todos os outros municípios do país consigam levar aumentar essa experiência. Essa experiência, né, que nós tivemos aqui dentro do município. E foi muito gratificante, porque a gente vê que assim, o trabalho de todos esses profissionais que estão fazendo, porque é uma questão de foi feito um monitoramento, eles foram atrás, nós temos poucos funcionários na sala de vacina, então nós tivemos, além dos profissionais da sala de vacina, a colaboração dos outros enfermeiros que foram atrás, que fizemos as campanhas, então são todos os profissionais, né? Não é uma única pessoa. São todos os profissionais que se empenharam, então isso aí foi uma coisa muito gratificante até mesmo para eles, porque eles se sentiram... porque é uma maneira de valorizar o trabalho realizado, né? E é uma experiência, assim, que você pôde levar para outros municípios também que estão com uma cobertura baixa. Exatamente. Né? É muito importante. Então, gente, para melhorar saúde e bem-estar, fica por aqui. Eu gostaria de conscientizar os pais a importância de levar os seus filhos para tomar vacina. E não esqueçam, dia 10 de maio, vacinação contra a influenza. Até mais. Tchau.